Se você gosta da área da micologia, de fungos, é apaixonado por esse mundo milimétrico, eu tenho um livro perfeito que talvez você vai gostar. Então bora comigo para mais um BioBooks! Oi, você que está me assistindo, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a Júlia e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal e para mais um BioBooks que está começando nesse canal. Fazia um tempinho, hein, que eu não aparecia por aqui com alguma indicação de livros para vocês. Se você chegou aqui no canal de paraquedas, já aproveita, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. Muito prazer, eu sou a Júlia, sou estudante do curso de licenciatura em Ciências Biológicas e eu tô indo agora pro 6º semestre. Então eu tô sempre aí nessa constante busca de livros que envolvam algumas áreas da biologia e busco ler, interpretar, ter as minhas análises e insights, trazer aqui para vocês o que eu achei sobre esse livro e também indicar, colocando ele na área que ele pertence. E o BioBooks de hoje é nada mais, nada menos do que sobre fungos. Eu sou simplesmente apaixonada por esse mundo. É uma das áreas que eu tenho encanto da biologia, sabe? Porque é uma área assim tão inexplorada, sabe? Que se sabe pouco e acho que por isso que é tão curioso. E o livro é esse, se chama A Trama da Vida, Como os Fungos Constroem o Mundo. E é de Merlin Sheldrake e é assim, é sensacional. Eu vou contar para vocês um pouco, antes de começar a falar sobre o que esse livro fala, a minha história com esse livro. Eu comprei ele no meu primeiro ano da faculdade. Eu entrei para biologia em 2022 e eu comprei esse livro. Ele tem 254 páginas, porque tudo isso aqui é de leituras complementares, dos referenciais, enfim, que ele usa para fazer o livro. Então, 250 páginas. Não é um livro assim grande, sabe? Mas, como eu comprei ele quando eu iniciei na faculdade, eu tava naquela ânsia de querer saber sobre todas as áreas, querer ler um monte de livros, talvez você que esteja assistindo esse livro também tá aí nessa, e eu comprei esse aqui. É uma área, como eu já falei, que eu tenho muito interesse, então fui lá no Google, livros sobre fungos, livros sobre micologia, e apareceu essa beleza aqui. Mas assim, eu comecei a ler ele, e eu achei uma leitura um tanto quanto complicadinha, sabe? Porque tem vários termos, enfim, coisas que eu não sabia na época, e eu acabei deixando ele de lado na prateleira para quando eu tivesse, enfim, mais animada a voltar a ler. Fiz algumas outras leituras nesse meio tempo e resolvi voltar para essa belezinha aqui. E assim, eu voltei da onde eu parei, mas eu deveria ter começado a ler todo ele de novo para ter o mesmo proveito que eu tive do final. Então, com certeza, é uma leitura para se repetir, é uma leitura que é um livro que você pode comprar e pode ter para sempre na sua prateleira, inclusive para estudos sobre a área da micologia, porque ele traz muitos referenciais, tanto que, né, eu mostrei aqui para vocês, é um mundaréu de páginas só de referencial, e é um referencial com uma explicação, então você pode ir naquela página, sabe? Não é uma leitura que você pega, começa e termina. É uma leitura que você começa, estuda, para, começa, estuda, para, busca saber mais, busca se aprofundar. Então não é uma coisa que você começa hoje e daqui a um mês você vai terminar. É uma coisa que tu tem que já entender, que era isso no caso que eu tive a dificuldade na época, porque pra mim eu preciso começar uma leitura e terminar. E esse livro, ele é um livro assim mais de estudo, justamente porque ele é mais denso, e se você quiser se aprofundar nessa área, com esse livro você consegue. Então ele vai ter aqui vai ter uma escrita e vai ter a letrinha. Por exemplo, aqui, semelhança da argila, número 11. Aí vem aqui atrás, vê o que é o número 11, ou vai ser o referencial, ou vai ser uma definição do conceito. Então é um livro para você ir e voltar, sabe? Ficar indo e vindo assim nesses conceitos e ficar nessa dinâmica diferente de leitura. Mas enfim, é um livro sensacional, então agora eu vou contar um pouquinho aí sobre o que eu encontrei, né, o que eu achei desse livro, tirando aí essas minhas impressões iniciais, como foi o resto da minha leitura, o que eu tirei de proveito. Eu comecei a ler ele de volta esse ano, e eu já tinha passado então pela matéria, né, que fala sobre fungos, sobre bactérias, que é da microbiologia no meu caso. E assim, esse livro,
do Sheldrake, eu não sei se é assim que fala o nome dele, mas essa exploração é muito fascinante e acessível para a gente entender esse papel essencial que os fungos desempenham na nossa vida e para todo o funcionamento do planeta. Tem um documentário na Netflix que é Fungos Fantásticos, se não me engano, Fungi Fantástico, alguma coisa assim, que também é sensacional, indico muito vocês assistirem, porque fala aí sobre todo esse universo e com imagens, então é muito mais fácil da gente visualizar do que só numa leitura. É sensacional também. Mas esse autor, pelo que eu pesquisei, ele é um biólogo, né, e tem essa paixão aí evidente por esse assunto dos fungos, e ele vai guiando o leitor por esse mundo escondido e que às vezes a gente nem percebe. É um mundo incompreendido também, é um mundo pouco estudado, mas é um mundo que ele é muito complexo, tem uma complexidade muito ampla, e é muito importante, né, todas essas criaturinhas, todos os fungos aí, para todo o nosso ecossistema no planeta. Então, ele contextualiza e ele fala também no final do livro, mas eu vou deixar mais pro final do vídeo, sem spoilers, mas só fazendo um contraponto com algumas coisas que eu já falo, algumas coisas que eu já defendo por aqui e que tá nos meus valores enquanto pessoa, que é amar o que faz. Mas segura até o final desse vídeo. Inclusive, já aproveita e deixa o seu like, me segue lá no meu Instagram, eu vou deixar o arroba aqui na tela. O livro ele começa explicando então o que são os fungos, quais as suas características únicas, tanto que ele começa falando como é ser um fungo, então também ele explica essa visão do fungo e não só a nossa como seres humanos olhando um fungo, sabe? Então ele faz essa narrativa, é muito interessante, é algo que te cativa, porque tu quer saber mais a cada página, sabe? Ele vai descrevendo como que esses organismos, eles se diferem das plantas e dos animais, por que eles têm um reino só para eles, como que eles formam essas redes subterrâneas, né, que conectam as raízes das plantas, todos os benefícios, toda essa troca de nutrientes, informações. Então, tudo isso ao longo do livro, ele vai construindo e ele vai explicando de uma maneira que você fica assim, impactada com essa complexidade, sabe? E esse sistema que muitas vezes no livro ele chama também de World Wide Web, né, do nosso www, é comparado à internet, justamente pela complexidade e por essa interconectividade, né? Porque é tudo muito interconectado, então faz muito mais sentido a gente falar da www dos fungos, né? Então ele faz essa comparação aí ao longo do livro. E eu acho também que é uma coisa muito interessante desse livro, que ele tem esse olhar apaixonado sobre esse assunto, é um entusiasta e pesquisador sobre isso, e ele não se limita só a alguns aspectos biológicos, sabe? Mas ele também vai explorar toda a relação histórica, cultural dos humanos com os fungos. Então, narrar algumas histórias de usos antigos, de usos modernos, desde a fermentação de alimentos, por exemplo, que os fungos estão presentes, nas bebidas, enfim, até cogumelos alucinógenos em alguns rituais espirituais, enfim. Então, isso vai tornando o livro mais envolvente e vai mostrando como que os fungos, eles estão, sim, profundamente, historicamente entrelaçados com a humanidade. A gente não vive sem os fungos. Então, acho que esse livro é um muito divisor de águas, assim, sabe? Pra gente começar a perceber que a gente precisa dar importância para aquele microscopinho ali que a gente quase nem enxerga a olho nu, mas que tem uma super rede que conecta toda aquela floresta. Assistam aquele documentário na Netflix, eu vou deixar aqui uma foto da capa dele, é sensacional, eles conseguiram mostrar no documentário muito bem isso, sabe? Como é essa World Wide Web aí, e enfim, é sensacional ficar pensando nisso e evidencia também toda essa importância dos fungos no início e no fim de alguns ciclos. Então ele traz vários exemplos, no documentário também tem, sobre como os fungos podem ajudar a gente a continuar construindo e melhorando o nosso planeta, que a gente só vem destruindo. Então é muito, muito interessante, né? Fora que, assim, no ponto mais alto do livro, ele explica também como que os fungos são fundamentais para o ecossistema. Eu acho que você, como estudante de biologia ou futuro estudante de biologia, já deve entender isso. Talvez não entender tanto a importância e para que eles servem, mas sim que os fungos, eles são essenciais.
E esse autor, ele vai descrever esse papel dos fungos desde a composição da matéria orgânica, então reciclando esses nutrientes que são essenciais, né, para a vida no solo, e também vai explorar como que alguns fungos formam essas relações simbióticas com as plantas, ajudando as plantas a crescer mais fortes e mais saudáveis. E, né, alguns experimentos que quando o fungo não tem essa simbiose, a planta não resiste tanto quanto uma planta que tem a simbiose. Então, é tudo muito complexo e assim, cada página que eu folhava desse livro, eu ficava, nossa, não tem palavras pra explicar, porque é realmente muito encantador, é algo que nem parece desse mundo, sabe? Porque são seres tão pequenininhos, que não são plantas, que não são animais, que são simplesmente fungos e fazem tudo o que eles fazem. Então, assim, claro que além dele trazer todos esses conhecimentos científicos, essas experiências, fazer o leitor refletir realmente sobre a importância dos fungos, sobre como a gente deve cuidar e realmente entender a importância para os nossos ecossistemas, ele também vai compartilhando algumas experiências pessoais deles, né? Alguma aventura aí nos estudos dos fungos, que dá realmente o que eu falei, esse olhar mais apaixonado para o livro. Você vê que realmente ele é encantado por aquilo que ele faz. E ele vai levar também a diferentes partes do mundo, então, onde ele e alguns outros cientistas vão descobrindo aí novas espécies de fungo e aprendendo também muito mais sobre as capacidades surpreendentes e exorbitantes aí dos fungos. Então, é um livro que ele consegue ser educativo, porque você aprende absurdos, mas ele também é uma coisa divertida, sabe? Porque você entra na jornada do autor, do pesquisador, né? Vivendo aquelas experiências, descobrindo novas espécies, então saber treinar esse olhar também e pensar, putz, admiro esse cara, né, por ter feito tudo que ele fez. E assim, ele tem esse talento em transformar alguns conceitos científicos que são bem complexos em histórias que são cativantes, né, compreensíveis para a maioria dos leitores. Eu achei bem difícil no começo, quando eu comecei, e eu não tinha entendido a sequência lógica desse livro. Então eu acabei abandonando, mas comece já preparado. Eu tenho certeza que se você é um entusiasta dessa área, esse livro vai surpreender positivamente, eu espero aí na minha opinião, porque eu gostei muito dele. É uma escrita clara e que vai te envolver realmente, como eu falei, do início ao fim, e muitas vezes é algo poética, porque ele vai refletindo e vai conseguindo transparecer nas páginas esse seu amor e esse seu fascínio pelos fungos, sabe? E é uma coisa que eu queria comentar, porque é o que eu sempre falo aqui no canal, que se você faz algo muito bem feito, se você gosta daquilo que você faz, você vai ser recompensado por isso. E esse livro é a materialização disso, porque no final ele conta como ele descobriu essa paixão pelos fungos. Que ele era pequenininho na casa, ele começou a fazer algumas observações e se fascinar por aquilo. E ele é realmente apaixonado. Ao folhear essas páginas desse livro, você consegue ter certeza. Então, assim, seja apaixonado por aquilo que você faz. Você vai ser reconhecido por isso. Se você for uma pessoa grande, mas não gostar do que faz, não adianta nada, a vida não vai ter valido a pena. Então, esse livro tem muito a nos ensinar sobre isso. Sobre amar aquilo que você faz, documentar e aproveitar a sua jornada o tempo inteiro. E não se esquecer de que cada pequeno detalhe importa e que a gente precisa ter os nossos olhos treinados para tudo. Então esse livro, ele é uma leitura obrigatória para quem se interessa tanto pela natureza, pela ecologia, por fungos ou para simplesmente entender e aprender alguma coisa a mais sobre o nosso mundo ao redor, sobre aquilo que nos ajuda a manter vivo, tudo que mantém vivo os nossos ecossistemas. E ele nos mostra que os fungos não são apenas organismos estranhos e muitas vezes esquecidos, né, que passam despercebidos, mas que são sim pilares fundamentais na teia da vida, da nossa vida enquanto humanidade, enquanto planeta nessa Terra. Enfim, eu espero que eu tenha convencido você de ler esse livro, porque ele é sensacional. E, enfim, eu espero que a leitura aí vale a pena. Depois, se você leu, se você já leu esse livro, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber. E é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui embaixo no canal, se ainda não é inscrito por aqui. Agora no canal também temos o Seja Membro, então vire um membro e tenha acesso a stickers exclusivos. Me segue no meu Instagram, vou deixar o arroba aqui na tela. E é isso, se cuida, amigo. Beijão e tchau!